estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí a maldição, deturpando as escrituras para a própria destruição. Não adianta, não adianta. Eu fico bem tranquilo. Eu não gosto de debates. Eu não gosto de assistir, porque hoje em dia tem muito na internet. Eu não gosto de assistir debates, nem gosto de participar. Alguém pode dizer, Shimon, e está com medo de defender a fé? Não, eu defendo a fé pregando a verdade. Eu não preciso debater com alguém para defender a fé. Não, eu prego a verdade. Eu tenho redes sociais, temos a rádio, temos o púlpito da igreja e várias outras oportunidades fora e em outros lugares que a gente faz. Não preciso entrar em debate. Por quê? Porque para mim, debate é um ponto onde nenhum lado vai abrir mão para reconhecer o outro. E eu fico muito tranquilo porque aqui é dito que os que deturpam a verdade deturpam para a sua própria destruição. Então não preciso me preocupar não. Eu posso orar por eles para eles saiam do erro enquanto é tempo. Mas eu não vou me preocupar, fulano está pregando uma mentira, eu tenho que combater fulano. Não. Ele mesmo está se combatendo. Quando ele prega uma mentira, ele mesmo está se combatendo. Não adianta, não precisa ficar esquentando cabeça com isso aí. Não é verdade? Qual é a maioria, ou melhor, qual é a maior razão para a existência da Bíblia? Qual é a maior razão? Em João, capítulo 20, versículo 31, fala: Estes, porém, foram registrados para que creiam em Jesus e é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bom. Então, os escritos foram registrados para que creiam em Jesus, que é o Filho de Deus. E eu vou falar que para mim isso é um absurdo, que eu vou dizer aqui. Essa realidade, né? Tem gente que acredita em Jesus, na existência de Cristo. Eu creio em Jesus, mas não acredita na Bíblia. Já pensou? A pessoa ela só sabe que Jesus existe porque a Bíblia disse que ele existe. Porque se a Bíblia não dissesse que ele existe, ninguém saberia. A gente só sabe que é um Deus criador porque a Bíblia disse que há. Então fica complicado alguém dizer creio em Deus, creio em Jesus Cristo, mas a Bíblia não crê não, porque foi homens que fizeram. Mas quem disse que Deus existe, que Jesus existe, foram os homens que escreveram a Bíblia. E aí? Então, é uma, né? associação ali. Tem que, se você crê na existência de Deus, você tem que crer na Bíblia, no que ela diz, porque ela é a palavra de Deus. Foi Deus quem falou e mandou os homens escrever. Olha só. Podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus? E aí? Em Provérbios, capítulo 22, versículo 20 e 21, fala: Porventura não te escrever excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente ao que te enviares. Olha, que importante o texto aí foi o de Provérbios. Lê pra gente novamente, o verso 20 e 21. 22, né? Agora 22, 20 e 21. Porventura não te escrever excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possais responder claramente aos que te enviares. Aqui é dito que o que foi escrito como conselhos, para que a pessoa possa compreender a palavra da verdade, ter conhecimento da palavra da verdade, para que ela tenha respostas para dar. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, 16, 17. Texto, para mim esse aqui é o texto mais forte, mais cirúrgico quando se trata de Bíblia, de falar da Bíblia. 3, verso 16 e 17 de 2 Timóteo diz:
Cadê? É 2 Timóteo mesmo? Terceiro. Capítulo 3, Capítulo 3, Versículo aqui está. 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensino, para repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu vou parar aqui, já vou no 17. Veja para que serve. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não foi por homens, é por Deus. Diz aqui que ela é útil para o ensino. Então, podemos confiar na Bíblia? Sim, porque ela foi inspirada por Deus. Para que ela serve? Para ensinar. Tudo em matéria de vida humana, a Bíblia ensina. Então, nós precisamos ter a Bíblia como o nosso guia. Ela é a professora de cada um de nós. Além de ensino, para a repreensão. Como um pai, na educação do seu filho, o repreende quando ele erra, Deus, como um Pai Supremo, também repreende aqueles através da própria Bíblia. Tem texto aqui que, quando a gente lê, é doído repreender a gente, porque a gente está no erro. Dói. Mas não são repreensões de alguém que não ama. É repreensão de amor. Diz mais, para a correção. Está errado, quem lê Bíblia, vê o erro, consegue corrigir. Correção. Para a educação na justiça. Para você se educar, aprender o que é prática do que é certo. A prática do que é certo é a justiça. E aí eu entro no verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a perfeição do caráter vem de onde? De uma mente que a Bíblia está sendo exposta a cada dia. Então, cada vez que minha mente fica exposta às Escrituras Sagradas diariamente, mais o meu caráter vai recebendo a perfeição cristã pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Amém? Olha que beleza. Há alguma relação entre a observância, ou melhor, entre a obediência e a compreensão da Palavra de Deus? Obedecer e compreender, será que tem relação? Tem sim. Em Salmos, capítulo 119, fala, e versículo 33 ao 40. 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, a palavra, de todo o coração e a cumprirei. Guiai-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no seu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos teus que temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O salmista aí, Everton, ele está fazendo uma declaração de amor à palavra de Deus e declarando que quer ser obediente a ela. Ele compreende a palavra e quer ser obediente à palavra. Não é porque tem gente que compreende, mas não quer obedecer. Então, fica complicado. E se você compreende a palavra, você precisa obedecer. Outro texto que eu quero ler agora, na sequência, Everton, e amigos ouvintes, é o de João, o Evangelho de João. Abra sua Bíblia. João capítulo 17, ou melhor, capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Olha que texto! Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, né? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Então você vai precisar estudar a Bíblia. Para que você veja se a doutrina está de acordo com a palavra de Deus. Ah, eu estou frequentando tal igreja. Compare o ensinamento que está sendo apresentado em tal igreja com o que está revelado na Bíblia. Se ao comparar estiver
tudo certinho. igualzinho, ok? Amém. Se você perceber algo diferente, se afaste. Mas imediatamente, não é nem para o outro mês, é agora. Tá batendo errado com a Bíblia, sai fora. Sai fora. Uma vez, uma colega, a gente vindo em viagem, um colega disse assim, ela não tinha igreja, não era de nenhum movimento religioso. Ela disse assim, eu preciso procurar uma igreja para frequentar. Eu disse, eu posso dar uma sugestão? Ela pensou que eu ia dizer uma sugestão de igreja, né? Ela pode, eu disse, eu sugiro a você que ao invés de você procurar uma igreja para frequentar, você procura estudar a Bíblia antes. Quando você terminar o estudo da Bíblia, a Bíblia vai dizer qual igreja você deve ir. Se as pessoas fizessem esse caminho, amigo ouvinte, essas pessoas estariam mais seguras no caminho da verdade. Porque se eu for para a Bíblia primeiro, e aí a partir dela, da Bíblia, do que está escrito, eu procurar uma igreja, uma denominação para fazer parte, eu vou procurar com condições de discernimento se aquele movimento é de Deus ou não. Entende? Agora olha o inverso, como fica confuso. Vou primeiro para a igreja para depois eu ir para a Bíblia. Só que quando eu vou primeiro para a igreja para depois ir para a Bíblia, o que acontece? Eu estou refém da interpretação daquela igreja com relação ao que a Bíblia diz. Então aí eu vou estar suscetível ao erro, porque eu posso facilmente ser influenciado pelaquela igreja a achar que aquilo ali que ela está dizendo é certo. Só que como eu vou discernir se é certo ou não é, se eu não tenho Bíblia ainda na mente? Por isso você que está nos ouvindo e nos assistindo, você está tendo contato pela primeira vez com a religião. Vai primeiro a Bíblia. Primeiro Bíblia. Vou até levantar a Bíblia aqui para você que está nos assistindo ver. Vai primeiro a Bíblia, não é? É verdade. Vai primeiro a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia vai dizer qual é a igreja que você precisa ir. E aí você vai garantido, assim, sem medo, sem dúvida, sem problema nenhum. Agora, se você for primeiro para a igreja, aí vai dar errado. Primeiro você vai para a Bíblia. Quando a Bíblia apontar o lugar, você segue. Aqui já pega o contexto das primeiras perguntas, que um mapa é a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia que leva você para a vida eterna. Não é a Bíblia, não é a igreja que leva você para a Bíblia. A Bíblia tem que levar você para a igreja. E a igreja, ela é o início de uma preparação para alguém alcançar o céu pela graça de Cristo. Entende? Então eu preciso deixar as coisas em ordem. É feito o casamento, né? Qual é a ordem bíblica do casamento? Namoro, noivado, casamento. Casamento, ato sexual, filhos. Essa é a norma bíblica. O que a maioria do povo faz? Se junta primeiro, depois outros faz filho antes e depois se junta, aí depois pensa em casar, outros nem namora, já vai direto para o casamento, não teve noivado, é uma bagunça, é uma bagunça. Aí os relacionamentos estão aí, tudo bagunçado. A sociedade está bagunçada. E a família está bagunçada. Por causa de quê? Da não obediência à ordem natural das coisas. A mesma coisa é a parte religiosa, a parte espiritual. Primeiro é a Bíblia, depois a igreja, e aí segue-se a preparação para a volta de Jesus. Amém? Amém. Tem que fazer isso aí. Olha só. Como podemos interpretar corretamente a Bíblia, a Bíblia Sagrada? A verdade bíblica. Como é que a gente pode? Será que eu posso fazer assim? Ó? Vou levantar de novo aqui para você que está nos assistindo. Hoje eu vou ler aonde eu abrir. Aonde eu cair aqui eu vou ler, vai ser Deus vai será que é desse jeito? Ou é de outro? Vamos ver, né? Em Isaías, capítulo 28, versículo 10, fala: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esse princípio está dizendo o quê? Que tem que sair reunindo textos espalhados na Bíblia que falam do mesmo assunto, para que eu possa ter uma visão ampla do assunto. Um exemplo, quero saber sobre a volta de Jesus. Então eu tenho que reunir vários textos espalhados em todos os 66 livros da Bíblia que falam da volta de Jesus, para que ali eu possa compreender a volta de Jesus. E não chegar só na Bíblia e falar, é esse daqui, é esse daqui. Aí chega no texto que diz,
sobre a volta de Jesus, por exemplo, encontra um texto que diz que um estará no campo, outro estará em tal lugar e vai ser um tomado e outro deixado para trás. Aí, pronto, isolou esse texto. Aí cria a doutrina do arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Alguém pegou o texto fora do contexto e inventou isso aí. O que é que eu preciso fazer para eu saber a volta de Jesus? Quando eu junto todos os textos que estão espalhados em 66 livros, eu vou compreender que existe uma sucessão de eventos antes, que existe a queda das pragas, que existe o toque da trombeta, que Jesus vai voltar, a porta da graça fecha, Jesus volta. Eu entendo, a gente entende pela Bíblia que Jesus vai estar nos ares, ele não desce, os anjos do céu estarão com eles, os anjos receberam ordens da boca do próprio Cristo e eles vão descer para pegar os salvos. Salvos esses que são de dois grupos, os que estão vivos, que nunca viram a morte, e os que já morreram, que ressuscitam por ocasião da volta de Jesus. Todos são reunidos para o encontro do Senhor dos ares e para nunca mais se separar na eternidade. Então, isso tudo eu peguei de um capítulo só, Everton? Não, está espalhado em vários pontos da Bíblia. Por isso que é importante esse princípio de estudo da Bíblia que é dito aí em Isaías. Foi Isaías quanto? 28, capítulo 10. Anote aí, viu? Capítulo 28, verso 10 de Isaías. Agora eu quero ler para você o que diz 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13 e 14. Olha só, capítulo 2, verso 13 e 14 de 1 Coríntios. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais a gente confere com o quê? Com coisa espiritual. Isso significa que o que a Bíblia disse, ela mesma vai me dizer o que foi que ela quis dizer. Então, se tem uma coisa da Bíblia, um texto difícil, sobre um assunto, eu tenho que ir para os textos fáceis do mesmo assunto para eu compreender o texto difícil. É igual Isaías, né? É um complemento. Exatamente. Por isso que é preceito com preceito, Exatamente. regra e regra. Comparando, conferindo coisa espiritual com coisa espiritual que eu ensino aqui em 1 Coríntios. Aliás, nós estamos usando esse método exatamente agora. A gente está pegando textos, a gente está estudando sobre a Bíblia, figura do conflito, a gente já usou aqui textos de Salmos, de Apocalipse, de Isaías, 1 Coríntios e assim vai. Estamos usando esse método aí. O verso 14, para encerrar essa fala de 1 Coríntios, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A pessoa que só crê no que vê. Isso é natural. Né? Ela não é espiritual. Porque eles são loucura. Elas pensam que é loucura. A gente voltar, dizer que Jesus vai voltar junto do céu e os anjos junto. Para uma pessoa que não pensa espiritualmente, ela pensa que isso é uma história louca. Que alguém abriu o mar. Nunca abriu o mar. Isso é loucura. Arca de Noé, isso é loucura. Dilúvio, loucura. Jesus ressuscitou, loucura. Apocalipse, aquelas coisas que aparecem, loucura. Tudo dessa pessoa é loucura, porque ela não é espiritual. A mente dela é natural. Diz mais aqui, para elas são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as verdades bíblicas, elas se entendem de maneira espiritual e não natural. É de maneira espiritual. Então, se você vai à Bíblia com um pensamento não espiritual, um pensamento totalmente natural, você vai ter sérias dificuldades para compreender a Bíblia. Sérias dificuldades. Amigo ouvinte, pense nisso. A mensagem da Bíblia foi escrita para você. Saiba que ela é a fonte do nosso conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a salvação do pecado. Amém? Ela tem poder para transformar vidas e por meio de do estudo diário do Santo Livro, você encontrará paz. Eu perdo de vista, às vezes, eu não tenho dedo na mão para contar, às vezes que eu estou em um dia mau, um dia de angústia, um dia de tristeza, e quando eu leio a Bíblia, tudo muda. Tudo muda. Esperança e as promessas de Deus para a sua vida, a gente encontra onde? Na Bíblia. Sempre devem ser estudadas com oração. Por isso que nós oramos no início.
Por quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo, a quem dotou os homens para escrever a Bíblia, é o mesmo Espírito que nos ilumina a entender a Bíblia. Sem ele, nem os homens escreveriam e nem os homens entenderiam. É o Espírito Santo. A mensagem da Bíblia é atual e deve ser aplicada à sua vida, viu? Ela é atual e ela é aplicada à sua vida. Eu canso de ver, muitas vezes eu li tal passagem bíblica, daqui a um mês eu leio de novo, tenho novas informações. A mesma coisa que eu já li, tenho novas percepções, novas coisas se desdobram assim diante de nós. Você não deve apenas ler a Bíblia, mas sim estudar a palavra de Deus diariamente para descobrir as verdades espirituais que Deus tem para a sua vida. Nós não podemos ler a Bíblia como ler um jornal, uma revista qualquer. A gente precisa estudá-la. Comê-la, né? E comê-la. É como nós estamos fazendo aqui no Fundamento da Fé, estudando. E ele diz mais aqui, ó, a Bíblia pode mudar o seu coração e pode ajudá-lo a vencer as tentações diárias. Alô, amigo ouvinte, você aí que está lutando contra tentações, você que cansou de você mesmo, de tantos erros, de tantas escolhas erradas, a Bíblia pode ajudar você. Quanto mais você lê, mais estuda a Bíblia, mais você vai ter uma mudança no coração, uma mudança no pensamento. E você vai ter forças também contra as tentações do inimigo. Nesse mundo de maldade e engano, a Bíblia, é a nossa segurança. E eu posso dizer a você, como diz a irmã Ellen White, quando ela fala sobre a Bíblia, um dos textos de tantos que existe, ela, lá no livro Grande Conflito, no capítulo Ameaça à Consciência, Ellen White diz que a Bíblia é a nossa única salvaguarda, o nosso único muro de proteção. A única segurança para uma pessoa é a Bíblia. Então, teve Bíblia na vida, tem bênção. Negligencia a Bíblia, você vive aí sem segurança espiritual nenhuma. Sério. Exatamente. E agora eu quero convidar você para aquela decisão de fé, a decisão de coragem, né? Não é? Você aí que está nos ouvindo na Voz da Esperança, você que está nos assistindo no canal do Alto Clamor, eu quero convidar você agora a uma decisão de fé, de coragem, de mudança, para a sua vida mudar, para você se preparar para a volta de Jesus, para você sair da treva, sair da tristeza, sair da depressão, sair da ansiedade, da síndrome do pânico, de tudo quanto você possa imaginar que existe aí, que está assim, destruindo a vida das pessoas. Para você que está sofrendo aí, para você que está sozinho, para você que não tem esperança mais, a esperança existe, amém? A esperança é a palavra de Deus, é a Bíblia da nossa vida. Esse livro aqui eu estudo todo dia eu estudo esse livro. Eu posso dizer a você que é maravilhoso estudar esse livro aqui. E eu convido para você hoje, se você quer de fato e de verdade estudar a Bíblia diariamente, com sinceridade, e se você quer ouvir a voz de Deus falar ao seu coração por meio da palavra. Você deseja, amigo ouvinte? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, você deseja ter a Bíblia como a regra de fé e prática. Eu creio que você deseja, mas sei também que há uma luta agora dentro de você para não avançar na decisão. Mas para você quebrar essa força maligna, você precisa se levantar. Então você que está nos assistindo ou nos ouvindo, levante-se aí onde você está, levante sua mão, levante-se para que os anjos do céu saibam a sua decisão. Levante-se. É como você mesmo que eu estou falando, você que está aí deitado na cama, sozinho, triste, cabisbaixo, decepcionado, você que está no sofá, você que está dirigindo, está ouvindo no celular a Voz da Esperança, você aí que está no hospital, você que está aí sem saber o que fazer no amanhã, é com você que eu estou falando. Levante-se e diga sim para a palavra de Deus. Aí você não tem uma Bíblia? Compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Existe Bíblia de capa dura, de capa mole, várias versões, né? Bíblias de estudo, Bíblias simples, Bíblias finas, Bíblias grossas, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança. Existe Bíblia para todo mundo. Compre sua Bíblia e estude todos os dias, é ou não é? Todos os dias. Eu sei que você está tomando a sua decisão aí e eu quero orar por você agora. Pai querido e eterno Deus, bom é termos a Bíblia na nossa vida.
nossa regra de fé e prática, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A tua palavra, companheira diária, que nos orienta, que nos guia, que nos corrige, que nos ensina e que nos prepara para a tua volta. Que a pessoa que ora comigo nesse momento, esteja onde ela estiver, seja alcançada pelo teu Espírito. E que ela possa priorizar em primeiro lugar a vida dela, dia após dia, o estudo da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.